A paz do Senhor Jesus, boa noite, Duda, Maria de Oliveira, Vicêncio, Matheus, Eliane, Deise, Rita, amém. A paz para quem vai ouvir depois pelo áudio, a paz, né, para quem tá no Facebook, no Instagram, no YouTube. Hoje o louvor foi Deus de Aliança, né, e eu até me louvor. Eu tinha falado pro pessoal do Meet que a aula hoje, assim, o Espírito Santo não me impulsionou a nada, assim, além da aula, né? Mas agora me impulsionou. Eu tenho que falar uma coisa para vocês. Essa música, né, que a gente ouviu agora, é assim, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Vocês estão me ouvindo no Meet ou não? Tá ouvindo? Deus que não é homem para mentir, né? Tudo pode passar, né? Tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aí tem uma parte dessa letra, dessa música, que é assim, né? Eu posso enfrentar o que for, né? Pois eu sei quem luta por mim, né? E os seus planos não podem ser frustrados. A minha esperança está nas mãos do grande eu sou, e os meus olhos verão o impossível. Essa música, ela faz parte de um testemunho na minha vida. Eu tô até meio emocionada agora para falar sobre isso. Há mais de 10 anos atrás, eu fui acometida por uma doença degenerativa e eu fiquei numa cama como uma pessoa tetraplégica. Eu não movimentava nada do meu corpo. E eu comecei... A minha fé aumentou nesse momento, sabe? Eu nunca havia lido a Bíblia inteira. Nunca. E nesse momento, quando eu comecei a me recuperar, né? Depois de um tempo eu comecei a me recuperar, foi quando eu li a Bíblia inteira. E nessa época, né, quando essa doença me acometeu e os médicos diziam que eu ficaria com sequela, que eu não sairia da cadeira de rodas, né, que eu não me mexeria mais, eu não conseguia pegar a paz, Cláudia, eu não conseguia pegar um copo na mão, gente, um garfo. Eu não conseguia levantar o pescoço. Nessa época, duas amigas minhas, né, da igreja, de uma congregação, né, cristã, elas me levaram, uma delas, né, era enfermeira na época, ela me levou num retiro espiritual de 3 dias, de uma igreja quadrangular. E eu fiquei lá esses 3 dias. Gente, sério, a minha situação era a seguinte: nesse culto, colocaram uma mesa, colocaram uma cama nesse culto, né? Eram várias cadeiras, né, e tinha uma cama, e essa cama era minha. Eu não podia sentar. Eu fiquei deitada na cama assistindo o culto. E eu fiquei 3 dias nesse lugar. E essa mulher que me levou, ela me dava banho. Ela me dava banho porque eu não podia tomar banho sozinha, né? Essa é uma das histórias do meu testemunho. Eu tenho muito testemunho com Deus, gente, muito mesmo. Eu falo do Deus que eu conheço, sabe? Então, teve um dia, eu lembro claramente, teve um dia que as duas foram na minha casa. Essas duas, a enfermeira que me deu banho, levou os 3 dias pro retiro, né? E me deu banho. E também uma outra amiga minha. E elas falaram assim, elas foram orar lá sobre minha vida, né? Por mim, né? Pela minha vida. E elas falaram, qual louvor você quer que a gente cante? E eu falei, Deus de alianças. Eu cantava muito esse louvor, gente, durante essa fase da minha vida. Muito mesmo. E eu lembro que eu ficava, Deus não é homem pra mentir, tudo pode passar, né? E eu ficava cantando, gente. E eu ficava deitada na cama e eu olhava e imaginava meu pé se mexendo. Mas ele não se mexia. Mas eu imaginava ele se mexendo, sabe? E eu olhava assim e imaginava eu pondo minha mão na boca, eu movimentando os meus braços. E não acontecia, mas eu imaginava, sabe? A minha fé começou a esticar de uma forma, né? Então agora, quando eu ouvi esse louvor, eu até fiquei emocionada e chorei ouvindo esse louvor, porque eu lembrei dessa fase da minha vida, gente. Foi uma fase assim, sabe? Eu não conhecia Deus do jeito que eu conheço hoje, sabe? Mas eu te falo, tudo que eu vivi na minha vida me levou a ter uma profundidade maior com Deus, sabe? E eu só lembrei desse momento, sabe? Eu lembrei agora ouvindo esse louvor. Gente, acho que é a primeira vez que eu ouço esse louvor. Não um louvor que eu ponho muito pra ouvir, sabe? Porque... Não sei nem te dizer por quê. Porque hoje pra mim não é triste isso. Porque graças a Deus eu passei, né? Mas nessa época os médicos me deram 6 meses de vida. Eu tinha uma carta médica, uma receita médica, um receituário, dizendo que eu tinha 6 meses de vida. Por quê? Porque eu já não sabia mais o que fazer. Eu não tinha mais gente, eu ia para médico, ninguém sabia fazer tratamento nenhum e a cada vez ia piorando a doença. E, né, até o ponto de eu chegar nesse extremo, de eu ficar em cima de uma cama e não movimentar nem o pescoço. Já estava afetando a parte de engolir comida, sabe? Então eu podia morrer engasgada. Então, e os médicos falavam que estavam piorando o negócio, mas nada conseguia resolver. Aí eu lembro ainda que conseguiram para mim uma vaga em outro país.
Teve uma das pessoas que me conhece, que viu essa minha trajetória, o meu desespero em viver, eu queria viver, e teve uma pessoa que conseguiu para mim uma vaga em um hospital em um outro país, sabe? Que era um hospital famoso, que ia cuidar bem de mim e tal, sabe? E só que eu precisava tirar o passaporte muito rápido, porque o médico falava que eu não tinha muito tempo de vida, eu precisava chegar logo. Aí eu tinha essa carta na mão, gente, eu tinha essa carta de 6 meses de vida, sabe? Eu não me movimentava, não me mexia, sabe? Não era nem. No comecinho eu fui ficando na cadeira de rodas, depois o negócio foi piorando tanto que eu ficava em cima de uma cama. Eu não conseguia fazer assim, ó, no pescoço, eu não fazia isso, sabe? Então agora, ouvindo essa música, eu lembrei disso. Eu cantava muito essa música e uma música da Bruna Carla. Sou humano, me ajude, né? Sou humano, me ajude a prosseguir, né? Eu cantava muito essas duas, cantava muito mesmo, chorando mesmo, gente. E amém, Ricardo. E eu, sabe, do México, ele tá ouvindo a gente do México. Glória a Deus, Ricardo. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Fico muito feliz, gente, saber que hoje esse projeto de Deus não tem fronteiras, né? Glória a Deus. Tem gente da África, né? Do México. Amém. E, gente, eu ouvi essa música agora e lembrei disso. Eu precisava falar. O Espírito Santo me impulsionou a falar que Deus realmente, gente, ele honra aqueles que creem nele, sabe? Ele honra aqueles que acreditam, que confiam nele, gente. Porque os médicos diziam para mim que eu não sairia, que eu com sorte eu ficaria numa cadeira de rodas. Era isso que os médicos me falavam. E eles falavam que eu tinha pouco, não chegaria a 1 ano de vida do jeito que estava a situação. E hoje, gente, faz mais de 10 anos isso, sabe? Então, eu tô contando para vocês verem, sabe? Deus, ele opera milagres, gente. Ele opera milagres realmente. Deus é extraordinário. Eu tenho muitos outros milagres na minha vida, sabe? E hoje eu entendo, né? Hoje eu estando aqui nesse projeto, alcançando tantas vidas, eu entendo por quê que eu passei por tanta coisa na minha vida, sabe? Mas, gente, eu lembrei especificamente desse agora, sabe? Ouvindo esse louvor, o quanto que eu clamava a Deus, gente, deitada na cama, sem me movimentar nada, sabe? E eu clamava, Deus de aliança, Deus não é homem para mentir. Gente, eu ficava clamando. E para vocês terem uma ideia, a minha família se reuniu e fizeram um velório em vida para mim. Eles achavam que eu ia morrer, era essa a situação. E eu ficava com raiva, porque eu não gostava que as pessoas iam me falar da doença nem nada. Porque eu falei, eu não quero saber da doença. E eu me voltei a Deus, sabe? Eu não queria saber da doença, eu queria saber de Deus. E as pessoas vinham me velar. Eu lembro uma vez, um tio meu tava deitada na cama, eu não me movimentava, né? Eu tava deitada na cama, minha tia veio e jogou um crucifixo aqui no meu peito. E eu não tinha mão para mover aquilo nem nada, né? E eu falei para ela tirar. E ela falou, coitadinha, né? Eles falavam assim porque eu não conseguia me movimentar, né? Mas aí, quando ela teve essa demonstração de pena por mim, quando ela saiu do quarto, eu olhei para minhas pernas e eu imaginava minhas pernas mexendo. Eu olhava para os meus braços e imaginava ele mexendo. Eu olhava assim para minha casa e me imaginava andando nela, gente. É sério, sabe? Eu comecei a visualizar o que ainda não havia acontecido. E você vê hoje, gente, eu tô aqui em pé, eu ando, sabe? Glória a Deus, gente. Eu posso pegar um copo na mão, gente. Eu não podia pegar um copo na mão, um garfo. As pessoas falam, e é verdade, sabe? Quando você vive um extremo na sua vida, você valoriza cada momento. Hoje eu valorizo, gente, poder pegar um copo na mão, um garfo na mão. E são coisas que a gente não dá valor quando a gente pode, sabe? Eu nunca dei valor, sinceramente. Antes desse problema acontecer na minha vida, eu nunca dei valor a isso. Mas eu passei mais de 1 ano tendo que receber comida na boca. Porque eu não podia comer. Então as pessoas me davam comida na boca, sabe? E eu passei mais de 1 ano assim. Eu passei mais de 1 ano sem andar, sem me mexer. Eu queria coçar minha cabeça e não podia. Sabe? Eu queria mexer assim, não podia. Passar um batom, não podia. Eu pedia pra minha mãe, passa um batom em mim. E quando eu comecei a recuperar os movimentos, eu lembro a primeira vez que eu pus um garfo na boca, eu ia assim meio trêmula. Você vai reaprendendo a paz, Paty. Você vai reaprendendo, sabe? Mas, gente, eu coloquei assim com dificuldade, caiu no chão, sabe? Eu não acertava a boca. Mas, gente, eu chorei emocionada. Porque eu falei, gente, é algo que é impossível e aconteceu. E é isso, sabe? Não há nada que seja impossível para Deus. Nada.
O nosso Deus não é o Deus do difícil. Nosso Deus é o Deus do impossível. Não há nada que seja impossível para Deus se a gente crer. Tudo que a gente crê, Ele vai fazer. Se estiver de acordo com a vontade de Deus. E era isso. A vontade de Deus não era eu estar doente. A vontade de Deus não era eu estar paralisada em cima de uma cama com as pessoas tendo dó de mim. A vontade de Deus era eu estar aqui, dando o meu testemunho para alimentar outras pessoas. E amém, gente. Eu senti, amém, glória a Deus. Eu senti vontade de falar isso. Eu ouvi o louvor hoje e eu lembrei dessa fase da minha vida, gente. Vocês devem ter ouvido, eu comecei a gritar aqui, cantando o louvor, porque eu fiquei realmente emocionada. Era um louvor que eu cantava muito nessa época da minha vida, né? Era uma época da minha vida que não foi fácil. Né? Não foi fácil mesmo. Eu fui muito humilhada, gente, na frente dos outros, sabe? Igual nesse dia, nessa igreja, gente. Eu deitada numa cama. Eu tava deitada numa cama, todo mundo sentado nas cadeiras e eu deitada na cama. E eu lá com toda a boa vontade do mundo querendo ouvir falar sobre Deus, sabe? E eu sendo humilhada. Porque as pessoas olhavam pra mim e diziam que era um demônio, que era qualquer coisa ali, né? E não, gente, hoje eu entendo, sabe? Eu passei por essas coisas na minha vida para que eu tivesse experiência para ajudar outras pessoas que passem pelo mesmo problema, sabe? Igual hoje eu entendo, a vontade de Deus não era eu perder meus filhos, eu perdi 4 filhos. A vontade de Deus não era eu perder meus filhos, mas hoje eu posso sentar com alguém que teve um luto grande e conversar com essa pessoa, sabia? Porque o mesmo Deus que me consolou pode consolar essa pessoa. O mesmo Deus que me fez voltar a ficar de pé quando eu não andava, quando eu não me mexia, sabe? Faz também você ficar de pé. Então, eu entendo que tudo que eu passei hoje foi com o propósito de eu chegar aqui e falar que é possível. Foi esse o propósito, sabe? Então, hoje eu entendo tudo isso. Teve uma época da minha vida que eu tinha que fazer uma cirurgia no joelho. Eu tinha que colocar uma prótese, porque o osso começou a necrosar. E não é bom passar por cirurgia, né? Porque eu tomava, tomo ainda, né? Remédio que baixa a imunidade, né? Imunossupressor, né? E eu já não tinha parte do pulmão. Então era um risco muito grande eu passar por essa cirurgia, né? E, gente, sério, 6 meses depois eu voltei lá no ortopedista, fiz um novo raio-x, não foi nem raio-x, foi uma nova ressonância. E, gente, o osso voltou. Aí, é sério. O ortopedista falou assim, não tô entendendo, a necrose era maior. Ele falou, agora tá menor, o osso voltou pra vida. Ele falou, é como se o osso tivesse morto e tivesse voltado. Aí eu falei, sério, doutor? Ele falou, mas não tô entendendo isso que aconteceu. Eu falei, mas eu tô. Ele, não, mas isso é impossível, né? Então, já não precisava mais de cirurgia no joelho, né? Então, é isso, gente, sabe? Esse Deus que eu quero que vocês conheçam, é esse Deus que eu conheço. É esse Deus que faz essas maravilhas na minha vida, sabe? Não vou dizer que é fácil, não é fácil. Não é fácil não, e que você não vai ter provações. Você vai ter provações, né? Eu aqui, gente, ensinando sobre a palavra de Deus, eu perdi 3 filhos, né? 3 perdas minhas foi durante aqui o ensino bíblico, né? Uma delas, eu fiquei 30 dias com meu filho morto na minha barriga ensinando Jó. Mas sabe o que passou pela minha cabeça nesse momento? Eu falei, como que eu vou ensinar sobre Jó, um homem que perdeu 10 filhos em um dia, se eu não conseguir aceitar isso que eu tô vivendo de perder um filho? Como que eu vou? É uma hipocrisia eu sentar aqui e falar sobre Jó. É uma hipocrisia eu sentar aqui e falar de um homem que perdeu tudo. Perdeu 10 filhos em um dia, perdeu tudo que ele tinha, toda a riqueza, toda a sua saúde. E eu sentar aqui, né, e eu falar que eu vou parar de dar aula, falar que eu vou parar de ensinar, não, é uma hipocrisia, né? Então eu falei, não, eu vou aprender com Jó. Em vez de eu ensinar sobre Jó, eu vou aprender com ele. E foi assim, gente, eu aprendi muito com Jó. E eu falo, eu perdi meu filho, quando eu tava ensinando Jó, eu perdi meu filho com 2 meses e meio, né? E gente, o consolo que eu recebi não teria sido o mesmo se eu tivesse parado a obra, sabia? Porque o que me sustentava era a palavra de Deus. Muitas vezes eu li o livro de Jó, assim, e falava comigo. Eu ali, com meu filho morto na barriga, sabe? E aquilo falando comigo.
sobre aquele livro, sabe? E é isso, é a gente viver aquilo que a gente prega, é a gente viver aquilo que a gente quer ensinar, que a gente quer falar, né? Então, antes de falar, você tem que viver aquilo, né? Como que eu vou convencer alguém de algo que nem eu me convenço daquilo, né? Então, eu pelo menos, eu tenho que experimentar primeiro. Como eu vou falar para alguém que aquele sorvete é gostoso se eu nunca experimentei, né? Então, eu tenho que experimentar daquilo, né? Que eu tô pregando a outras pessoas, que eu tô falando a outras pessoas. Amém. E eu senti vontade de falar sobre esse testemunho, gente. Amém. Quando eu vi esse louvor agora, eu fiquei emocionada aqui cantando. O pessoal do áudio vai ouvir depois, eu ficar gritando aqui, cantando esse louvor. Mas é porque eu lembrei desse momento da minha vida, sabe? Foi um momento muito difícil para mim, mas hoje eu paro e penso, sabe? São testemunhos na minha vida que ajudam outras pessoas, edificam outras pessoas. Hoje eu posso falar para a pessoa que está vivendo a mesma coisa que eu vivi. Você vai conseguir. Você vai conseguir seguir adiante, vai dar certo, porque foi assim para mim, eu consegui. Sabe? Eu consegui, eu fui consolada, eu tô aqui, né? Deus tá me honrando e assim vai ser na sua vida. E hoje eu posso falar isso por quê? Porque eu passei por tudo que eu passei, né? E amém. Glória a Deus por isso, né? A gente tem que agradecer a Deus a todo instante, a todo momento, né? Não só quando tudo vai bem, mas também quando tudo vai mal, porque a gente crê que nossas vidas estão no centro da vontade de Deus, né? E a gente tem que ter a certeza de que os pensamentos de Deus pra gente são bons. Então ele nunca vai pensar em trazer algum mal pra gente, né? E Deus usa sim o sofrimento, Deus usa sim, né? A dor, né? Mas não sem um propósito. Ele usa com um propósito. E ele sabe qual é o nosso limite. A gente viu isso no livro de Jó, né? Quando Jó estava chegando no seu limite, já não estava aguentando mais, Deus chegou, né? Então Deus conhece o nosso limite. Então, quando ele dá algo pra gente, né? Uma prova pra gente, é porque ele sabe que a gente suporta essa prova. E se a gente suportar essa prova, se a gente passar por ela dando glória a Deus, crendo nele, lá no final, né, a gente vai receber a vitória e o nosso testemunho vai ser a nossa mensagem. Por tudo que a gente viveu, sabe? A nossa dor vai se transformar na nossa mensagem, tá? Então, amém. Teve um dia que uma aluna entrou aqui no Meet e falou: eu já tentei me matar porque eu perdi 3 filhos, e começou a falar, gente. E eu comecei a falar para ela sobre a minha experiência também. E eu falei para ela, eu falei assim: olha, eu não posso te consolar, mas existe um consolo na palavra de Deus. Existe um consolo que Deus dá. Que um dia, se nós permanecermos em Deus, um dia nós nos encontraremos. Então, um dia eu vou ver os meus filhos. E quando eu vir os meus filhos de novo, ninguém mais vai tirar eles de mim. Não vai ter mais morte, não vai ter mais doença, não vai ter mais Satanás, não vai ter mais ninguém que tire eles de mim, sabe? E hoje eu posso falar isso, porque eu vivi isso, entende? É lógico que eu queria não ter vivido isso, mas eu prefiro crer, sabe? Que Deus dá grandes batalhas para grandes guerreiros. Então, se você tá vivendo uma grande batalha, se sinta honrado, porque Deus te considera um grande guerreiro. Que Deus tem algo extraordinário na tua vida, amém? E se você continuar firme com Deus, crê nele, né? Eu creio, sério, que o seu testemunho vai virar a tua mensagem, porque é muito fácil eu falar para você que tudo vai ficar bem, que você tem que levantar, tem que reagir, se eu não sei a sua dor, se eu nunca passei por isso, se eu não sei como que é. Tem muita gente que faz isso, né? Ah, mas não é pra tanto, não sei o quê. Não, eu não posso falar de uma dor que eu desconheço. Não posso, sabe? Eu posso falar de como foi que eu fui consolada, que é o que eu falo hoje. Igual, por exemplo, essa mulher que falou dos 3 filhos que ela perdeu. Eu não posso nem comparar minha dor com a dela, é diferente. Nós somos humanos, nós temos sentimentos diferentes, né? A minha dor pode ser uma, dela outra. Não posso falar pra ela, você tem que reagir. Não, o que eu posso falar pra ela é o que me consolou. Então eu falo para ela isso, né? Eu falei para ela isso, falei assim, olha, eu te falo uma coisa, Deus tem uma promessa maravilhosa, se você permanecer nele, um dia você vai reencontrar seus filhos, e nesse dia, quando você reencontrá-los, ninguém mais vai roubá-los de vocês, ninguém mais vai roubá-los de você. Então é isso que a gente tem que falar, né? Não ensinar o outro o que o outro tem que fazer, mas a gente tem que falar aquilo que nos ajudou, aquilo que nos consolou, né? Amém, glória a Deus, gente. Amém.
Gente, eu senti vontade de falar isso. Eu falei que a aula hoje ia ser rápida, são 25 minutos eu falando. Mas amém, foi o que eu falei, gente. Eu sou guiada pelo Espírito Santo. Então, quando eu comecei a aula hoje, o Espírito Santo não tinha me falado nada. Então, eu só ia ler o capítulo e pronto. Mas durante o louvor, ele me falou para eu dar meu testemunho e amém. Glória a Deus. Eu creio, né, que vai fazer diferença na vida daqueles que ouvirem, em nome de Jesus. Amém. E eu vou fazer a oração agora e a gente vai começar o estudo do dia, tá bom? Capítulo 14. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos diante da Tua presença, Pai, diante da Tua palavra. Oh, meu Deus, a Sua palavra é bela, a Sua palavra é doce. Oh, meu Deus, nós amamos a Tua palavra. Obrigada pelo tanto que o Senhor tem nos ensinado acerca de Ti, meu Deus. Ah, meu Deus, é aquilo, meu Deus, quando alguém sente a Tua presença, ninguém mais quer perdê-la, Pai. Quem já pisou no Santo dos Santos não quer pisar em outro lugar, Pai. E é isso, meu Deus, nós não queremos mais viver sem a Tua presença, porque nós já sentimos ela e o quão maravilhosa ela é, Pai. Amém. Meu Deus, vem falar conosco, Pai. Meu Deus, se revela para nós por meio da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Abra cada mente, abra cada coração, Pai, em nome de Jesus. Abra cada ouvido, Senhor. Trabalha, Pai, em cada mente aqui endurecida, em cada coração endurecido. Trabalha, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, a nos encher da Tua presença, nos encher de Ti, meu Deus, porque nós queremos mergulhar. Nós queremos mergulhar de cabeça no Senhor, Pai. Amém. Amém, Pai, é isso que nós queremos, mais de Ti. Meu Deus, obrigada, Pai, pelo tanto que o Senhor tem se apresentado, se revelado para nós. Amém, Senhor. Meu Deus, que aqui não seja o meu falar, mas que Seu Espírito Santo me use. Pai, coloca as Suas palavras, a Sua verdade em minha boca, Pai, em nome de Jesus. Tempera cada palavra que sai da minha boca, meu Deus, com sal, para que elas tenham um bom gosto em nome de Jesus. Meu Deus, torna o meu falar ao Teu respeito irresistível e apaixonante. Que todo aquele que me ouvir falar acerca de Ti não resista e se apaixone, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Oh, meu Deus, que o Seu Espírito Santo haja, Pai, em nome de Jesus, por meio da Tua palavra, trazendo convencimento, trazendo o arrependimento, trazendo a mudança de mente e a mudança, Pai, de atitude, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos proteja e nos livre de todo mal, Senhor. Que o Senhor coloque sobre nós a Sua armadura, coloque em nós o Seu capacete. Que o Senhor nos revista, Pai, com o Teu poder, em nome de Jesus. Que os Seus anjos acampem ao nosso redor, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos fortaleça, nos revigore, nos renove, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que venhamos a compreender a Tua verdade com clareza, com simplicidade, Pai. E que venhamos a ensinar outras pessoas a tudo aquilo que nós estamos aprendendo, em nome de Jesus, Pai. Que não venhamos a deixar morrer em nós, mas que venhamos a levar adiante tudo aquilo que está nos libertando, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigada, Pai, porque doce é a Tua palavra. Amém. Amém. Então, gente, agora a gente vai falar sobre Josué capítulo 14, né? A gente vai lembrar agora em qual momento histórico a gente tá? Então, o que acontece agora? A gente lembra, na aula passada, Deus falou para Josué que o Josué tá velho, né? Deus falou para Josué, você tá velho, você não vai mais conquistar terra nenhuma, você conquistou 1/3 lá da terra, né? Mas falta ainda muita terra para conquistar, Josué. Mas você não vai conquistar mais, você já tá velho, você vai morrer, né? Então era nesse sentido. Mas Josué ainda tem uma missão para você, antes de você morrer, né? Deus fala, tem uma missão ainda para você, Josué. Qual missão? Distribuir a terra da promessa. Então agora vai começar a distribuição da terra da promessa. A gente vai ver qual tribo vai ficar com cada pedaço ali da terra, a gente vai ver quem vai ficar em cada lugar, né, em cada região. E agora no capítulo 14 começa essa divisão, tá? A gente vai ver o começo dessa divisão. Qual é a primeira tribo sorteada? Qual é a primeira tribo que sabe qual é o seu território? Judá. Judá vai ser a primeira tribo a receber o seu território do lado de Canaã. E a gente vai entender por quê. É por causa de Caleb. Judá vai ser a primeira por causa de Caleb. Por quê? Porque Caleb, quando foi espia, né? Ele voltou falando bem da terra. Ele e Josué, a gente lembra, né? Foram 12 espias lá para Canaã e voltaram os 12, mas 10 falaram mal. E 2 falaram bem, que foram Josué e Caleb.
E Deus fez uma promessa para Caleb, quando Caleb voltou e falou bem da terra que ele viu. A terra que Caleb viu era uma terra que tinha gigantes. A terra de Caleb era a terra de gigantes. Mas Caleb não ligou para os gigantes e chegou encorajando o povo. E por conta disso, porque ele creu em Deus e não nos gigantes, Deus falou, por causa disso, eu já vou falar onde a gente encontra isso, tá, gente? Por causa disso, Caleb, eu vou dar a você a terra que você pisou e que você creu que era possível entrar lá. E foi a terra de Hebron. Então, Deus fez uma promessa aqui para Caleb. Deus falou, Caleb, eu prometo para você que Hebron é tua. E agora chegou a questão. Porque Deus falou para Josué sortear as terras. Então, Deus falou para Josué fazer o sorteio de quem vai ficar em cada lugar de Canaã. Quem vai ficar no centro, quem vai ficar no norte, quem vai ficar no sul, quem vai ficar em cada lugar de Canaã. Então, Caleb ficou preocupado. Caleb e a tribo de Judá ficaram preocupados. Por quê? Caleb é da tribo de Judá, a gente lembra, né? Ele é judeu por parte de mãe, né? A gente lembra que o pai dele não é judeu, né? Mas ele é judeu por parte de mãe. Então, ele ficou preocupado, porque ele falou, não, Deus me prometeu Hebron. E Hebron fica ao sul. Então, vai que agora nesse sorteio vai ser sorteado uma terra no norte para Judá. E a gente lembra que a pessoa tem que ficar junto com a tribo dela. Então, se Caleb é judeu, Caleb tem que ficar com a tribo de Judá. Então, se a tribo de Judá recebesse uma terra no norte, Caleb ia ter que ficar no norte, né? E essa é a questão, esse é o problema. Então, Caleb percebendo isso, e a tribo de Judá também, eles vão lá falar com Josué. Por quê? Porque Josué falou que vai fazer o sorteio. Então, eles vão falar para Josué, Josué, você vai fazer o sorteio, só que Deus prometeu para Caleb e Hebron. E Hebron fica no sul. E aí, né? Então, a gente vai ver que a primeira terra sorteada, né? A primeira terra distribuída vai ser a terra de Judá, que vai ficar ao sul, tá? Eu vou mostrar amanhã o mapa de Judá, gente. É bem grande o mapa de Judá. Eu vou mostrar para vocês amanhã, né? Mas aí a gente vai falar um pouquinho sobre ele amanhã. Eu ia falar agora, mas a gente fala um pouquinho amanhã sobre esse território de Judá, tá? Eu mando um mapinha amanhã, porque hoje a gente ainda não vai ver o território. A gente vai ver essa conversa de Caleb e de Judá com Josué, porque eles vão falar isso. Josué, você falou que vai sortear as terras, mas a gente tem que ficar com o sul, porque Caleb é judeu, né? Caleb é da tribo de Judá. E o Hebron tá no sul, então Judá vai ter que ir junto com Caleb. Não é que Caleb que vai com Judá, é Judá que vai com Caleb, é nesse sentido, sabe? Porque olha só que extraordinário, né, gente? Porque normalmente a pessoa tinha que ir junto com sua tribo, né? Então a tribo vai ser sorteado o lugar, então a pessoa vai com a tribo onde foi sorteado. Mas Judá foi diferente. Judá foi com Caleb. Então, se a promessa foi feita a Caleb, Caleb era da tribo de Judá, então a tribo de Judá foi com a promessa de Caleb. Então, agora diz isso. No versículo 1 fala assim: são estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, o filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Então, o que acontece? Agora, Josué vai começar a falar sobre a distribuição da terra, de todas as tribos, né? Das 9 tribos e meia que faltam, né? Eu já falei que a Bíblia, o original, o hebraico, ele não é dividido por capítulos e versículos, né? Então, aqui tem lógica, porque ele vai começar a falar sobre todas as tribos sendo distribuídas, né? Sobre todas as tribos pegando as suas terras, né? Então, tem lógica isso. Não tem essa divisão de capítulo e versículo no original da Bíblia, né? Foi as traduções, os tradutores ali que colocaram ali para facilitar o entendimento, mas não tem. Então, agora, o versículo 1 e o 2 é o intuito de mostrar pra gente qual que foi a divisão da terra, né? Porque a gente já sabe que a terra foi conquistada, Deus falou qual terra que falta ainda, mas que ele prometeu, então é da promessa. Então agora vai começar a falar sobre a divisão dessa terra da promessa, inclusive a que ainda não foi conquistada, né? Então Deus vai falar até sobre ela, porque independente de ter sido ou não conquistada, Deus prometeu. Então Deus vai falar de quem que é até essas terras que ainda não foram conquistadas. Então no versículo 3 continua:
porquanto as 2,5 tribos já dera a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre seus irmãos. Então aqui tá falando, olha, agora vai começar a divisão das terras entre as 9,5 tribos ali na região de Canaã. Porque 2,5 tribos já receberam lá do outro lado do Jordão, né? 2,5 tribos já receberam lá e faltam 9,5 tribos. Os levitas não recebem, né? Os levitas não recebem herança na terra, porque a herança deles é Deus. É isso que está querendo resumir aqui. Então agora faltam 9,5 tribos, que as outras 2,5 já estão lá do outro lado do Jordão, já receberam a herança. Ainda não estão lá, a gente lembra que os guerreiros estavam ali na parte da conquista, né? Mais 2,5 tribos já foram lá para o outro lado, já receberam sua herança. Então no versículo 4 continua. Os filhos de José foram 2 tribos, né? Então agora vai explicar por que 12? Se Levi não recebeu. É isso que tá fazendo aqui, né? Porque em cima ele falou que faltam 9,5 tribos. 2,5 já foram, né? Então 9 mais 2, 9, 10, 11, mais 1,5, né? 12, né? Dá 12 certinho. Então agora ele vai explicar, porque ele falou o nome de Levi, né? Então ele vai explicar por que 12 tribos vão receber se Levi não tá recebendo, né? Porque são 12 filhos de Jacó, né? José. Então aqui ele vai explicar agora, porque são 12 terras se Levi não tá recebendo. Aí ele explica, porque José, na verdade, tá recebendo 2 terrenos, 2 terras. Então José vai receber herança por Manassés e vai receber herança por Efraim, que a gente já tinha visto isso em Gênesis capítulo 49, se eu não me engano, né? 49 e 48. Que a gente viu que, na verdade, o direito de primogenitura de Rúben passou para José, né? A gente viu isso. Rúben, ele perdeu o direito de primogenitura dele porque ele se deitou com a mulher do pai, né? Com a concubina do pai, Bila, né? Então, Rúben perdeu o direito de primogenitura. E qual que era o direito de primogenitura? Era receber porção dobrada do que os seus irmãos receberem. Então, se meu irmão receber uma terra de herança, eu tenho que receber 2 vezes o tamanho daquela terra. Isso é o direito de primogenitura. E ele caiu sobre José, né? A gente já tinha falado sobre isso em Gênesis 48 e 49. E esse direito caiu sobre José e foi reconhecido por Deus a José, né? Então, a José foi dado o direito de primogenitura de Jacó. Então, José está recebendo por 2 terras. Então, José está recebendo por Manassés e por Efraim. Vai receber 2 terras como direito de primogenitura. E aqui ele continua, então. E os levitas não deram herança. Então, são o quê? 12 tribos, né? E mais os levitas, que são 13 tribos. Mais 12 vão herdar na terra. Aí ele tá querendo explicar pra gente isso, né? Pra gente entender bem que 12 tribos que vão herdar na terra são 2 de José, né? E uma, que é Levi, não vai herdar. Então aqui continua, e a tribo de Levi não vai herdar na terra, né? Senão as cidades que Deus mandou que dessem para eles. A gente lembra disso, né? O que acontece? Levi não tem herança na terra, mas em cada tribo vai ter que ter levita morando. Então os levitas estavam espalhados em todas as tribos, né? A gente lembra do outro lado do Jordão, desse lado do Jordão. Deus falou isso, falou, olha, todas as tribos vão ter que dar terras para os levitas morarem. E os levitas vão morar em todas as tribos. Fora isso, a gente lembra ainda que tinha cidade de refúgio, né? Eram as cidades ali de refúgio, e quem vivia nas cidades de refúgio? Os levitas, né? Então ali os refugiados entravam, mas a cidade era de quem? Quem vivia nelas? Os levitas. Então são essas as cidades dos levitas, mas são dentro de outras tribos, né? Não é deles, assim, é dentro da tribo que deu ali para ele a possessão, né? Ele tem a posse, mas não a propriedade. Então aqui diz isso, os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arredores para seu gado e para sua possessão. Aí no versículo 5 continua, como o Senhor ordenou para Moisés, assim os filhos de Israel fizeram e repartiram a terra. Então agora vai falar pra gente como que foi feita essa repartição da terra, né? Então falou que eles fizeram conforme Deus falou, repartiram a terra certinho, a tribo que tinha mais homens no censo receberam uma porção maior da terra, as tribos que tinham menos homens receberam uma porção menor, né? Foi dessa forma que foi feita a divisão. E aqui diz que, além disso, as tribos, quando receberam as suas propriedades, começaram a designar cidades para os levitas. Então, eles cumpriram tudo o que Deus falou. Então, agora, no versículo 6, começa sobre a distribuição das terras. Aí diz assim no versículo 6,
chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. Então aqui tem uma observação importante. Fala que eles chegaram a Josué em Gilgal. A gente vai ver que daqui a pouco toda a congregação vai para Siló. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Na verdade, Josué vai fazer o sorteio de 2,5 tribos agora, né? Vai ser Judá, Efraim e a meia tribo de Manassés que faltava. E depois vai parar o sorteio. Enquanto para esse sorteio, eles vão para onde? Para Siló. A gente vai ver isso. Então aqui tá atentando a gente a isso. Não foi em Siló que aconteceu o sorteio de Judá, de Efraim e de Manassés. Foi em Gilgal. Eles ainda estavam em Gilgal. Então, aqui eles já haviam voltado para Gilgal. Josué já ouviu de Deus que ele não vai conquistar mais terra nenhuma, que já deu o tempo dele, que daqui a pouco ele vai falecer. Então, ele tá ali em Gilgal. E então, chega ali, ele fala para todo mundo se reunir, porque a paz, Elisângela, amém. Cláudia, Claudemira, amém. Então, Ricardo, amém. Então, ele chega lá, né? Eles chegam, por quê? Porque Josué falou, gente, agora Deus me mandou fazer a distribuição das terras. Eu vou distribuir então, vou fazer o sorteio, né? Para ver que tribo vai ficar com que terra. Então, chegam os filhos de Judá e Calebe. Por causa do problema que eu falei no início da aula. Porque Calebe tem uma promessa de Deus sobre a vida dele. Deus prometeu dar Hebrom para Calebe. E Hebrom fica no sul, né, da terra de Canaã. Então eles vão falar isso para Josué. Josué, peraí, você falou que vai sortear as terras, mas Hebrom foi prometido para Calebe. E a tribo tem que ficar junta. Então, se Calebe vai ficar em Hebrom, a gente tem que ficar também junto com Calebe. A gente tem que ficar num território ali que abranja Hebrom de Calebe, porque a gente tem que ficar junto, né? A tribo tem que ficar toda grudada, não pode ficar separada. E eles vão falar isso para Josué. Então, eles foram lá, se reuniram toda a tribo de Judá ali, né? Os homens, provavelmente, ou os chefes da tribo de Judá. E se reuniram com Calebe, porque Calebe é quem tinha promessa, né? E foram lá falar com Josué por conta desse sorteio, antes que Josué faça esse sorteio. Então, eles foram lá falar com Josué. Então, diz, né, Calebe, né, o quenezeu, ele era quenezeu por parte de pai, né, porque o pai dele era quenezeu. Mas por mãe, ele era judeu, porque a mãe dele é da tribo de Judá, né. Então, Calebe chega lá para Josué e fala sobre a promessa de Deus sobre Hebrom. Então, ele fala, ó, Josué, você sabe o que Deus falou para Moisés, que era homem de Deus, Moisés, né? Lá em Cades Barneia. Você sabe o que Deus falou para ele quando eu fui espia, há 45 anos atrás. Você sabe o que Deus falou para ele, né? E você sabe o que Deus falou a respeito de mim para Moisés, né? Então, aqui no versículo 7, ele, na dúvida se Josué sabe ou não, ele vai lembrar Josué. Então, ele fala, olha, Josué, é o seguinte, o que aconteceu foi o seguinte, eu tinha 40 anos de idade quando Moisés me mandou ser espia lá em Canaã. E eu fui. Né? Eu fui lá espiar a terra. E eu voltei e falei tudo o que eu senti no meu coração. Eu falei toda a verdade, que a terra era boa, que aqueles gigantes não eram nada e que a gente ia destruir eles. Eu falei tudo que estava no meu coração, né? Aí no versículo 8, Calebe continua relembrando Josué, né? A gente lembra que Josué aqui tem 110 anos, né? Calebe tem 85. Então aqui Calebe vai continuar relembrando Josué. Então ele fala, ó, naquele tempo, os espias que voltaram comigo, né, exceto Josué, claro, né, só Josué e Calebe que voltaram de boa. Aí tá falando, ó, os outros irmãos que voltaram comigo, né, eles começaram a desesperar o povo. Os outros espias, eles começaram a mentir pro povo, deixar o povo desesperado, né, para não alcançar a promessa. Mas eu perseverei em seguir a Deus, né. Aí então, no versículo 9, Calebe continua lembrando Josué qual que é a promessa dele, o que foi que Deus falou para Moisés, né, naquele tempo. Então, no versículo 9, Calebe continua falando para Josué. Então, ele fala, então, naquele dia que eu voltei de espiar a terra e falei a verdade, né, Moisés jurou para mim e disse assim, olha, Calebe, com certeza, a terra em que você pisou vai ser sua e dos seus filhos, e assim vai ser perpetuamente para toda a sua descendência, pois a verdade é que você perseverou em seguir a Deus, né? A gente viu isso já em Números 14, né? Em Números 14 a gente viu sobre isso. Aí no versículo 10, Calebe continua falando para Josué. Então, Josué, agora Deus me deixou vivo. Eu tô vivo ainda, né? E como ele me prometeu,
né? Então eu tô vivo aqui no tempo de herdar a minha promessa, né? Como ele havia me prometido que a terra seria minha, eu tô vivo para receber o que ele me prometeu, né? Então ele fala que mais ainda, Caleb. A verdade é que se passaram 45 anos desde essa promessa. Então faz 45 anos que eu fui espia lá atrás, né? 40 anos eu passei no deserto, né, com o povo, os 40 anos, e 5 anos aqui em guerra, Josué. Né? Então hoje faz 45 anos que Deus me prometeu isso, né? Então aqui ele continua. E agora eu estou com 85 anos de idade. Então no versículo 11 ele continua. E a verdade é que eu continuo forte até o dia de hoje. Eu sou forte ainda, Josué. E a força que eu tinha há 45 anos atrás, quando eu fui espia, eu continuo tendo hoje. Para guerrear com Deus. Então, eu tenho força ainda para sair para a batalha e voltar vivo dela. É isso que Caleb está falando. Eu tenho força ainda para sair, batalhar por Deus e voltar vivo por Deus. Então, eu tenho muita força ainda. Então, me deixa ficar com Hebron. Porque o que acontece? A gente vai ver quando Caleb for possuir Hebron, vão ter gigantes morando lá de novo. Né? A gente lembra que, na verdade, já houve uma conquista por parte de Josué, né? Mas Hebron foi uma das primeiras terras a ser conquistada, né? A gente lembra que foi no primeiro ano ali, né? E agora são 5 anos. Então, voltaram os cananeus, o povo voltou para a terra. E os gigantes também voltaram. A gente vai ver que os descendentes dos gigantes que eles mataram ficaram lá, né? E Caleb vai matar esses gigantes. E é isso que Caleb tá falando aqui. Olha, eu ainda sou forte para guerrear. Eu sou forte para sair para a batalha por Deus e eu sou forte para voltar da batalha viva ainda por Deus, né? Então, aqui no versículo 12, Caleb fala: então agora me dá a terra que Deus me prometeu naquele dia. Me dê, você falou que vai sortear as terras, mas dê para mim então a terra que Deus me prometeu, né? Então aqui ele continua. Pois naquele dia eu ouvi que lá viviam os gigantes anaquins, né? E grandes e fortes cidades, né, são lá. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar como prometeu. Então, que a Caleb aqui já está deixando claro que o povo está lá de novo, né? Porque a gente lembra que Hebron já tinha sido conquistada, né? Hebron tinha sido conquistado no primeiro ano, ali junto com Jerusalém, né? A gente lembra quando Jerusalém reuniu mais 4 reis para ir lá brigar com Gideão, né? A gente lembra? Gibeão, né? A gente lembra que isso aconteceu. Então, Hebron estava no meio, né? Foi uma das conquistas ali, foi Hebron. Eles conquistaram Hebron, né? E aqui, ele tá falando, passou um tempo grande, né, agora, e eles vão precisar voltar para lá, e ele sabe que lá tem gigante de novo. Mas ele fala, não, eu consigo matar esses gigantes, porque Deus é comigo. Olha a fé desse homem, né? Deus é comigo, eu vou desapossar eles de lá. Deixa eu ir para lá, Josué. Então, no versículo 13 vem a resposta de Josué, porque Josué vai fazer o sorteio. Então, vem a resposta de Josué. Josué, então, abençoou e deu para Caleb e Hebron, que é o que Deus havia prometido, né? Então, Caleb recebeu Hebron por herança. Então, isso significa que Judá tem que ficar naquela região onde Caleb está. Porque a tribo tem que ficar junta, né? Não pode ficar um da tribo lá embaixo e outro lá em cima. Tem que ficar todo mundo junto no mesmo local. Então, isso significa que Judá, obrigatoriamente, tem que ficar no território sul. Porque é o território onde está a promessa de Caleb, né? E é o que vai acontecer, a gente vai ver. Então, no versículo 14, então, continua. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebron era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra, né? Então, aqui a gente vai ver mais pra frente, né? Porque no próximo capítulo vai começar a falar algo antecipado, vai falar algo que aconteceu depois da morte de Josué. No próximo capítulo a gente vai ver. Porque a verdade é que Caleb só vai tomar posse de Hebron quando Josué morrer, depois da morte de Josué, né? Josué não vai estar vivo para ver nenhuma tribo tomar posse. Elas vão tomar posse só depois da morte de Josué. E a primeira tribo a tomar posse depois da morte de Josué vai ser Judá, né? E Caleb vai conquistar
Hebron. A gente vai ver que Caleb vai matar gigantes, realmente vai conquistar Hebron, né? Mas isso realmente é depois da morte de Josué, né? Não vai acontecer antes da morte de Josué, somente depois. Então agora vai finalizar aqui esse capítulo. Amanhã a gente vai estudar o capítulo 15. O capítulo 15 é a continuação desse capítulo. Por quê? Porque agora vai começar a falar sobre o sorteio de Judá. Porque Judá teve que ser sorteada considerando a terra de Caleb, né? Então a gente vai ver na próxima aula sobre o sorteio da tribo de Judá. Então Judá vai ficar em qual região? E amanhã eu vou mandar um mapinha para vocês para mostrar todos os limites da terra ali de Judá, tá bom? Mas então hoje é só isso mesmo, para mostrar pra gente por que Judá, né, vai ficar ao sul. A gente vai ver na próxima aula, já que Judá vai ficar ao sul. Por quê? Por conta de Caleb mesmo. Caleb veio exigir a promessa dele. Então, Judá vai ter que ficar ao sul, tá bom, gente? Então, hoje a gente vai terminar aqui a aula, amém? Eu falei que a aula era rapidinha, né? A gente vê que foi rapidinha, graças a Deus. Que são 50 minutos de aula agora, isso porque teve o testemunho, né? Amém, glória a Deus. Então, amanhã a gente vai falar sobre a divisão da terra de Judá, tá bom, gente? Então, amanhã a gente vai continuar, na verdade, o capítulo de hoje, tá? Porque a aula de amanhã é a continuação da de hoje, mas é muito versículo, não dava pra emendar hoje, não. Então, a gente continua amanhã, tá bom? Continua amanhã de hoje, amém, tá? Então, eu vou desconectar o Facebook. Passo, Eli, só um instante. Eu vou desconectar o Facebook e Instagram. No Facebook e Instagram, se alguém tiver alguma dúvida, gente, é só deixar no vídeo, tá bom? Que eu esclareço na próxima aula. Amém.